Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou trazer um assunto muito importante, na verdade são dois assuntos que eu vou tentar trazer uma forma que é comum dos dois para a gente conseguir encontrar a solução, tá? Então, primeiramente, esse conteúdo, que é o de MMC, tá? Que é o mínimo múltiplo comum, e o outro assunto é MDC, que é o máximo divisor comum. Antes de você assistir esse vídeo, você tem que saber duas coisas. Primeiro, o que é um divisor e o que é um múltiplo, tá? Se você não souber o que é um divisor ou o que é um múltiplo, recomendo que você dê uma revisadazinha nesses dois tópicos para depois assistir esse vídeo, para você entender de uma maneira mais clara, tá ok? Mas vamos lá. Só para revisar de uma maneira bem rápida mesmo, divisor, gente, é só a gente pensar o seguinte. É um número que eu posso dividir por ele e o resto vai ser exato, ou seja, a divisão ela é exata, ela não vai deixar aquele resultado como decimal, tá certo? Então o resultado é um número inteiro. Já os múltiplos são aqueles números em que, quando você faz a divisão desse número, então você vai ter um resultado também inteiro. Então os múltiplos são números maiores do que esse número que a gente está pensando, já os divisores são números menores, tá? Basicamente é isso. E aqui, no caso, a gente vai tratar de múltiplos. Então, qual é o mínimo múltiplo comum? Ou seja, qual é o menor múltiplo que vai ser comum de todos aqueles números que a gente está analisando. Já no caso aqui do MDC, é o máximo divisor comum. Qual é o maior divisor que nós temos em comum naqueles números que a gente está analisando. Então é bem diferente. Aqui a gente tem o mínimo e aqui a gente tem o máximo, tá? Aqui são divisores e aqui nós temos múltiplos. Lembrando, são infinitos múltiplos, tá? Qualquer número ele tem infinitos múltiplos. Já divisores não, são os números finitos, tá? Tem um conjunto ali limitado, beleza? Mas vamos lá, eu vou trazer dois exemplos e eu vou mostrar uma forma comum de resolver esses dois conteúdos aqui, tá bom? Nesse primeiro exemplo de MMC, tá? É o seguinte. Existem três atletas, o atleta A, B e C, e aí eles têm essas marcas, esses tempos de uma volta em um circuito, tá? Então, o atleta A, ele faz essa volta completa em 8 minutos. O atleta B em 4 minutos e o atleta C em 6 minutos, tá bom? E a pergunta é, quando eles irão se encontrar novamente? Ou seja, imagina a situação. Os três atletas, eles saem juntos, eles partem dessa largada. Quando é que eles vão se encontrar novamente nesse mesmo ponto de origem? Bem simples. Você vai calcular o MMC desses três números, tá bom? Então você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai escrever o 8, o 6 e o 4 e você vai fazer a fatoração desse número, tá bom? O que seria fatorar? É você simplificar esse número, dividir, fragmentar esse número para um número menor, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Se eu dividir por 2 aqui, eu vou perceber que ele vai ser divisível pelos 3, né? Então 8 dividido por 2 é 4. O 6 dividido por 2 é 3. O 4 por 2 é 2. Novamente eu posso usar o 2, não é isso? Por 2 de novo, então fica 2. Vou repetir o 3, já que não é divisível por 2. E 2 por 2 que dá 1. Por 2 novamente, para fechar aqui. Repito o 3. E baixo 1, né? Fica faltando só o 3, então eu coloco o 3 de novo aqui. Então fica 1, 1. E aí a gente finaliza. Para finalizar totalmente aqui o nosso cálculo, é só a gente fazer a multiplicação aqui, ó, de todos esses números. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Significa que, imagine uma corrida, né, em que esses três atletas têm esse ritmo constante. Então, daqui 24 minutos, os três atletas vão passar por essa largada juntos. Bem simples, né, gente? Então, sempre quando falar assim, quando é que eles vão se encontrar de novo? Quando é que vai ter novamente aquele ponto em comum? Então, geralmente está se tratando de MMC, tá? Já do MDC, nós temos o seguinte exemplo. Existem três tecidos diferentes, chamei de tecido A, B e C também. E a pergunta é, qual é o maior pedaço de tecidos aqui, desses três juntos, né? Que a gente pode ter tamanhos iguais. Qual seria a forma de dividir esses tecidos aqui, cortá-los, né, e ter o maior pedaço possível? Sempre quando tiver essa palavrinha, você já vai conseguir associar o maior pedaço possível. Então você já está falando de máximo divisor, tá bom? Como é que você vai fazer? Igualzinho a gente tem aqui.
tá bom? Então o tecido A, vou colocar aqui um exemplo, tá? Um ele tem 60 centímetros, o outro tem 120 e o outro tem 180. Eu vou também fazer a fatoração. Eu poderia, por exemplo, encontrar os divisores do 60, do 120 e do 180 e ver qual é o maior que é comum dos três? Poderia, mas eu acredito que leva muito tempo, então aqui você faria de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e ia perder muito tempo. Menos tempo para justamente encontrar a solução, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Gente, olha só, até para ganhar mais tempo ainda, olha só como é interessante. Esses zeros aqui é comum dos três, certo? O que é que eu posso fazer? Vou dividir por 10. Toda vida que eu divido o número por 10, eu posso cortar esse zero com esse zero, tá bom? Então fica aqui, ó, 6, aqui fica 12 e aqui fica 18. Olha só como já ficou pertinho da gente chegar na resposta final. Já eu vou explicar como é que a gente identifica, porque aparentemente parece muito com o MMC, mas no finalzinho eu vou mostrar qual a diferença. Aqui eu posso utilizar o 2, que aí eu vou dividir aqui dá 3, 12 por 2 dá 6, o 18 por 2 dá 9. Posso continuar por 2 aqui, que aí vai eliminar somente esse 6, né, que fica 3. Agora eu vou utilizar o 3, que aqui fica 1, 1 e aqui 3. Daqui eu já posso parar, vamos lá. O cálculo é a mesma coisa que a gente fez do MMC. Qual é a diferença? Aqui nós fizemos a fatoração e multiplicamos todos os números, certo? Todos os valores que a gente dividiu. Já aqui no MDC, eu vou multiplicar, na verdade, somente os números em que foi dividido os três valores ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Esse 10 dividiu os três juntos ao mesmo tempo? Sim. Você dividiu o 60, o 120 e o 180. Então eu vou usar esse 10, tá? Vou colocar um tracinho aqui. Esse 2 dividiu os três números ao mesmo tempo? Sim, dividiu. Então eu vou usar esse 2 também. Esse 2 dividiu os três ao mesmo tempo? Aí já não dividiu, porque ele dividiu somente esse número 6, tá? Então já descarta, vou colocar um X aqui. Esse 3 dividiu os três ao mesmo tempo? Sim. Dividiu 3 por 3, 1, 3 por 3, 1, 9 por 3, 3. Ou seja, eu vou usar aqui, ó, 10 vezes 2 vezes 3. Então 10 vezes 2 vezes 3, fazendo aqui essa multiplicação dos três valores, nós teremos aqui 60 centímetros. E aí já é o nosso MDC desses três valores. Beleza? Espero ter ajudado, gente, nesse vídeo aí, tá? Então a forma de resolução do MMC e MDC é exatamente a mesma, fatoração. A diferença é que aqui no MDC a gente vai escolher os números que são divisores comuns dos três. Tá bom? Obrigado, até a próxima.